pessoal, Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, para discutir aqui um assunto que não é o que a gente costuma fazer. A gente costuma discutir muito mais conceitos do que coisas específicas, mas a gente vai hoje entrar aqui numa discussão sobre os novos lançamentos de telefones da Samsung, muito em função exatamente de uma discussão que vinha acontecendo sobre se o tempo do telefone, do smartphone, estava passando, né, e já o que vinha depois do smartphone. E eu acho que claramente existe um momento que é pós-smartphone, haverão outros dispositivos que vão crescer e aí ocupar espaço, mas a Samsung introduziu um dispositivo bastante diferente essa semana, num evento na quarta-feira, e é o Samsung Galaxy Fold, um telefone dobrável que é ao mesmo tempo um telefone e um tablet, e traz aí algum potencial interessante de dar uma sacudida nas possibilidades que o smartphone oferece, né? Então, a gente queria discutir um pouco isso para ver como isso o que isso tem de impacto no mercado de smartphones para frente. Não necessariamente agora, nesse momento, porque vai entrar como um telefone topo de linha, é muito caro, então de uma penetração normalmente menor, mas se isso ganhar força como uma tendência, o que traz de implicação, né? E aí, Alexandre, você achou? Bom, primeiro, acho que ele é bem mais chocante do ponto de vista bem mais inovador do que vinha se falando até então, né? Ou seja, todas as demonstrações de telefone dobrável não batem com esse que foi demonstrado. Ou seja, eu realmente acredito que a gente vai precisar ver o telefone na prática, porque ele dobrado parece bastante interessante, mas como você vê, você não pegou ainda para sentir o que é aquilo, como é que a coisa funciona, como é que vai ser na prática. Mas, de qualquer jeito, o número de novas possibilidades que esse telefone abre realmente acho que é bem disruptivo do ponto de vista comparado com o que a gente tem hoje, porque juntou praticamente dois equipamentos num só, né? Ou seja, antes se falava que o telefone celular ia desaparecer e o que existia era o tal do phablet, né? Que era uma mistura de... que são esses telefones grandes atuais, né? Exatamente. E agora os caras lançaram um telefone que literalmente é um telefone e depois você, ao abri-lo, transforma em um tablet. Só que até aí... um telefone menor, né? Se você reparar, ele fechado, ele é menor do que esses telefones todos que a gente tem hoje, os grandes, né? E o que é interessante é que eles, ou seja, não se preocuparam apenas com o hardware, mas se preocuparam bastante com o software, né? Porque eles escreveram ou alteraram o software para ter características que você não tem em smartphone, como a questão da multitarefa. Com 3 aplicativos. Com até 3 aplicativos ao mesmo tempo abertos num tablet daquele tamanho. A gente sabe que a Apple tem isso para 2 aplicativos, mesmo assim só nos seus iPads de topo de linha. Para 2 aplicativos hoje, a Apple já tem no iPad comum. No topo de linha, ela permite você fazer 3, mas não como eles fizeram, como a Samsung fez agora, que é todo mundo encaixadinho na tela. Né? No topo de linha, a Apple faz 2 encaixados e um floating, né? Você pode arrastar para lá e para cá. Mas, realmente, se você parar para ver, num telefone... Né? Acho que no telefone a Apple não faz nada disso, na verdade. É um de cada vez, acabou, né? Exatamente. E ali nós estamos falando de um telefone que vira tablet, que vira telefone, que vira tablet, que vira telefone, né? Dependendo do momento. Abriu a tablet, fechou o telefone. Ou seja, e a partir do momento que você abre, vamos pegar o caso onde você use só 2 aplicações multitarefa. Ou seja, a complementariedade aqui abre
oportunidades de integrações, que vai de novo num programa que a gente falou já sobre plataformas e ecossistemas, onde essa integração visivelmente pode abrir um leque de oportunidades que eram impossíveis de serem feitas. Ou seja, eram possíveis de serem feitas antes em computadores. Mas a gente saiu dos computadores para computadores de bolso, né? E agora esse computador de bolso, que era um simples smartphone, virou um tablet que dá possibilidade de você ter essa multitarefa com uma desenvoltura similar à de um computador. Claro, guardado proporção, né? Claro. Mas a capacidade de processamento dos celulares ela já vinha, né, alcançando patamares aí de notebook, né? Então, o maior limitador do celular para você fazer determinadas coisas vem ser a interface, a área disponível para você interagir com ele. Então, claro, embora você precise editar um vídeo no telefone normal, é muito mais fácil você fazer num tablet, como você faz no iPad, por exemplo. Claro. Né? Não, e, cara, você imagina jogos, cara. Imagina, ou seja, jogo sempre, tudo bem, jogo no tablet era uma coisa, jogo no telefone era outra coisa. Agora você tem a mistura dos dois no mesmo equipamento. Você pega aí, eu sempre gostei de jogar, mas há muitos anos eu não tenho o tempo para que eu gostaria de dedicar a jogar, ou muitas vezes considero realmente, por mais que eu goste, como uma perda de tempo. Mas, para não dizer que eu não jogo nada, eu me tornei um casual gamer, né? Então, há anos, hoje em dia, eu mantenho lá o meu Clash of Clans, que existe tanto no telefone quanto no tablet. Aí você me pergunta, onde que eu prefiro jogar? Uhum. Claro que no tablet tem uma tela muito maior, embora a coisa seja exatamente a mesma, é muito melhor ter uma tela grande e poder tocar nas coisas com mais facilidade do que na telinha do telefone. Então, quando você tem um aparelho que, ao mesmo tempo, é as duas coisas, vamos falar assim, tirando um uso eventual que eu faço, que é de desenho num iPad, né, usando a caneta para desenhar em si, todas as outras coisas que eu fazia no iPad, até eu adquirir esse iPad atual que tem a caneta, vamos dizer assim, estão bem atendidas por aquele telefone, desde que ele funcione bem. A gente só viu a demonstração, a demonstração remota. Né? Mas supondo pelo que a Samsung tem mostrado de equipamentos nos últimos anos, que deve funcionar bem, aquilo ali atenderia uma necessidade que hoje eu tenho dois dispositivos para fazer. Eu tenho o tablet e eu tenho o telefone. E se a gente levar em consideração como que as tecnologias vêm avançando do ponto de vista de exponencialidade e curva de crescimento, esse é o primeiro telefone que atingiu, assim, um ponto suficiente para chegar no mercado, que é o primeiro telefone que abre, que tem, digamos, uma tecnologia interessante e que já permitiu que ele pudesse ser produzido e chegar em larga escala. E ele vai evoluir absurdamente daqui para frente, a partir do momento que os consumidores botarem a mão nisso e começarem a fazer as N críticas que surgem quando você se depara com novos equipamentos. Então, a escala de evolução disso vai ser ainda mais rápida agora. Ou seja, eu acho que vai depender muito a coisa se dobra para qualquer lado. Né? Então, acho que vai depender muito da aceitação, né? Porque é um equipamento muito caro, né? A gente já acha que um iPhone XS é um equipamento caro, a $1.300, mais ou menos, esse é um aparelho de $1.900, né? Então, é um aparelho de nicho nesse momento, né? Mas dependendo de qual for a atração que ele consiga nesse mercado, as possibilidades de a gente ver este tipo de tecnologia chegando a mais aparelhos da Samsung cresce muito, né? E aí sim, com o passar do tempo, vem a redução de custo
o ganho de escala, né, redução de custo e a disseminação da tecnologia em larga escala. Né? O fato é que a gente está vendo, basicamente pela primeira vez nessa última década, a Samsung lançando algo que a gente vai ter que ver se a Apple vai copiar ou usar algo similar ou simplesmente ela vai dizer, cara, isso é suficientemente ruim que eu não quero me meter nessa coisa. Porque não foi o que a gente viu acontecer, ao contrário, ou seja, o smartphone com o touch e tal, com touch de qualidade, com uma plataforma tal de desenvolvimento e tal, nasceu na Apple e os outros saíram copiando. Agora, a Samsung lança algo inédito, que é um telefone que vira tablet e é dobrável, e, ou seja, Mas isso já aconteceu, né? Durante muitos anos, a Apple disse que o telefone grande era ruim, que ela não ia fazer porque é ruim. Sim. Até que o mercado mostrou que tinha muita gente que queria telefone grande, e ela se rendeu e fez telefone grande, né? Agora, Com você, né? eu acho que está num momento meio dela dizer que isso é ruim e esperar para ver, porque é o comportamento Apple, né? Vamos esperar para ver o que as pessoas pensam desse negócio e ver se a gente consegue fazer uma coisa que seja espetacular com esse tipo de tecnologia, né? Não, porque isso que você citou, de fato, mas era basicamente o mesmo formato, o mesmo tamanho, né, cara? Nós estamos falando agora de uma tecnologia que não é só tamanho, né? Ou seja, é uma tecnologia dobrável, né? Ou seja, é uma tela dobrável. Mas se você levar em consideração que a Samsung fornece os displays de grande parte dos telefones da Apple, não é exatamente um problema para a Apple ter a tela dobrável, desde que a Samsung tenha capacidade de produção, né? Vamos além, né? Ou seja, a Apple teve acesso a essa tecnologia. Muito provavelmente. Muito provavelmente. A Samsung, ela, ou seja, quando inventou e tal, e ela, obviamente, pessoas engenheiros, designers da Apple tiveram acesso a isso. Por que eles não levaram isso avante? Bom, a gente vai descobrir o desdobramento a partir de agora, dado que nesta semana que passou é que nasceu o produto no mercado efetivamente por parte da Samsung. Como você mesmo falou, não vai sair explodindo de venda porque é caro e vamos dizer o seguinte, não é pouco caro, é bastante caro. Não, é muito caro. Porque pensa no seguinte, um laptop, um notebook hoje de ponta, tirando, obviamente, os de gamers, várias outras coisas, custam menos do que isso. Os computadores da Apple, os MacBooks e tal, que são computadores de ponta e são considerados muito caros, custam esse valor e alguns custam até mais do que esse valor do novo telefone Mas a gente está falando de um equipamento que é uma ferramenta de trabalho diário e que a pessoa usa para ganhar dinheiro durante o dia inteiro. Né? Exatamente. Ou seja, em termos de telefone, é caro, bastante caro. Dá para você comprar hoje, por menos grana, um smartphone e um tablet. Tudo bem, são dois equipamentos. De novo, a gente está falando a revolução ou a grande mudança aí o equipamento ser um 2 em 1, ser as duas coisas no mesmo equipamento e dobrável. Né? Eu acho que, assim, ao meu ver, a grande inovação dessa história é o fato de você não estar mais limitando o tamanho da tela para a área da frente do aparelho, né? Porque você não está limitando o tamanho da tela a ser um telefone. Isso, exatamente. Acho que, para mim, essa é a grande revolução. Inclusive porque, se você extrapolar isso se aplica a tablet também. Né? Você poderia ter, teoricamente, um tablet que eu abro no meio e um aparelho de 10 polegadas vira um tablet de 20 polegadas. Grosso modo, não é exatamente isso, mas vira 2 de 10, né, vamos dizer assim. Uhum. E aí, de novo, a mesma coisa, o mesmo processo
acontece. Coisas que eu tinha menos propensidade a fazer num tablet, posso passar a ter mais, né? Porque agora eu tenho uma área de trabalho maior, eu posso usar ela de forma diferente. Por exemplo, eu vi um vídeo sobre um protótipo da ASUS, se não me engano, da ASUS, em Eu ia que... falar isso agora. Um Oi? computador que era 2 telas, né? Isso, 2 telas. Aqui, em vez de teclado, embaixo é uma tela. Isso, e a tela poderia ser o seu teclado, só que você podia tirar o teclado e usar com outras coisas. Com outras coisas. E se você conectar um teclado externo, você usa como 2 telas puras, sem precisar aparecer o teclado nela. Mas se você não está com um teclado externo, o teclado aparece nela e você trabalha ali usando aquele teclado. Então, esse é um jogo, eu acho, que ainda está começando. E eu acho que esse telefone, ele é possivelmente o precursor de mudanças em como a gente usa várias tecnologias. Porque a tela flexível, ela abre possibilidade de outras coisas que a Apple, por exemplo, já até patenteou. O conceito... E pensa numa coisa. O calombo, vamos dizer assim, não sei se você sabe do que eu estou dizendo. Você ter a sensação de que existe uma tecla embaixo da tela. Não, e esse telefone, ele, não sei, não sabemos ainda, mas ele provavelmente destrói uma indústria que se abastece do telefone, que são as capas, né? Ou seja, você não vai botar capa numa coisa que abre. Não vai ficar prático. Do mesmo jeito que a gente vai ter que identificar, ou seja, o fato de você não ter uma capa protetora, porque vai ser absolutamente horrível você ter que ficar tirando da capa para abrir, ou seja, não é prático, isso não faz sentido, ou então vamos ter que inventar um outro tipo de capa que favorece esse mecanismo, vamos ver o que vai surgir daí pela frente. Você tem aqueles fólios, né? Pode ter os fólios, só que, de novo, pensa que é esquisito, não é um livro, né? Então, você agora está em a capa aqui, quando você abrir, você vai usar do outro lado. Então, tem algumas complicações aí. Sim, porque, na verdade, o lado de fora ele é a tela do telefone, você tem toda a razão, lógico. Ou seja, e agora você derrubar esse telefone não é uma simples tela que você troca, é uma gigantesca tela, ou uma tela muito maior, com um custo muito maior. Ou duas, né? A de fora e a de dentro. E aí você tem a de fora e a de dentro com um mecanismo dobrável no meio dele, né? E supostamente, na apresentação, é a grande sacada dessa forma de dobrar essa roldana, vamos chamar, inteligente que tem ali no meio do caminho. E você tem aí uma outra demonstração nesse aparelho daquilo que a gente também fala da evolução exponencial da tecnologia, que é da queda de custo da tecnologia, porque esse telefone ele tem 6 câmeras. 6 câmeras, porque ele tem a câmera de trás, da parte que é de trás do telefone, que são 3 câmeras, né, para fazer aqueles múltiplos ângulos, então são 3 câmeras. Ele tem a câmera de selfie do telefone, do telefone modo telefone, que são 2, e ele tem a câmera de selfie no modo tablet, que é 1. Ou o contrário, 1 e 2, tudo faz, né? Então, assim, o telefone não tem uma câmera, ele tem 6 câmeras. Que mostra que o custo da câmera... Né? Sim, e que por si só vai permitir gravações e filmagens e fotos em ângulos até então inimagináveis. Porque provavelmente elas vão funcionar, será possível usá-las ao mesmo tempo, digamos assim. Vamos ver se isso é uma verdade ou não, porque durante a apresentação o cara fala que, inclusive, as câmeras poderão ser usadas sem a necessidade que o equipamento esteja totalmente aberto. Ou seja, vou poder usar pedaço de câmera em ângulos diferentes. Isso, de novo, abre possibilidades de uso da câmera para, sei lá, coisas que a gente ainda não... Não, uma coisa que você pode pensar é que o próprio aparelho, ao estar meio aberto, ele fica em pé sozinho. Né? Isso.
você teoricamente não precisa de um tripé para botar o telefone em cima, etc. Lógico que você vai querer que o seu telefone caia no chão e quebre, mas, por exemplo, botar ele em cima de uma mesa e usar ele como uma câmera colocada num lugar e deixar filmando o ambiente é inteiramente possível, né? E embora eles não tenham entrado muito em detalhes sobre isso neste aparelho, na apresentação da linha S10, que se seguiu a esse modelo, viu-se que a Samsung colocou bastante atenção nos recursos de câmera para a linha S10, que também está saindo com 3 câmeras, né? Sim. Então, o que disso se transporta para o... Vai virar meme, né? É. Isso vai virar meme, porque você lembra na época que a Apple começou a crescer o tamanho da tela, que os caras falavam, cara, a versão 20 vai ser um negócio. Cara, alguém vai fazer um meme com a parte de trás do telefone. Eu já vi, tá? Eu já vi dois. Um que tem um quadradão assim grandão atrás do iPhone, que são 4 câmeras em 4 cantos assim, um quadradão grandão. E um outro que na realidade é um monte de câmeras atrás do telefone. E aí tem N explicações de essa câmera para isso, essa para aquilo outro, essa aquilo para o outro, né? São coisas assim já que transcendem, né? Ou seja, o uso normal de tirar fotografia e filmar, ou seja, está virando, sei lá, algo aonde mega produção você faz com um simples telefone celular, né? Porque fundo que se mexe com questão de foco e não foco, primeira pessoa com efeitos de... Cara, tem tantas opções agora, dado que você tem várias câmeras com objetivos diferentes, cara, vai virar uma coisa de outro mundo. Bom, mas acho que a gente pode ficar por aqui nesse assunto, né, que a gente está falando hoje, porque, por enquanto, o nosso objetivo não era tanto discutir o aparelho e em si o produto, mas as implicações, né? as implicações tecnológicas, as implicações para a inovação que podem derivar dali, né? Vamos ver, eu estou ansioso para ver pessoalmente, né? Ver se corresponde à expectativa, né? Talvez a gente vai demorar um pouco para ver na mão de pessoas, mas ver nas lojas já vai dar para a gente sentir o que é ou não. Agora, imagine quanto este brinquedinho vai custar nas nossas terras. Na terra Brasil. Ou seja, ninguém vai andar com um telefone que virar tablet de R$10 mil. Né? Ou seja, esquece. Mas é isso. É isso, então. Fechamos aqui. Obrigado. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.